Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está cansado, diga eu. Quem está quebrado, diga eu. Eu estou tão cansado que as pernas estão tremendo, irmão. É assim mesmo, chega nos 20 anos de idade, né? Mateus capítulo 5, versículo de número 37. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera eu. Qualquer coisa você olha para cá, se você não achou, tente procurar, tá? Se você não achar, você olha aqui para o Data Show, mas é bom que você procure na sua Bíblia, que é para você acompanhar bem. Amém? Mateus capítulo 5, versículo 37, eu vou ler como está na minha Bíblia. Pronto, diz assim. Vamos ler o versículo 33 ao 37. Capítulo 5, versículo 33 ao 37. Presta bem atenção. Diz assim: também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus o quê, irmão? Eu, porém, vos digo: de algum modo, alguns jureis, nem pelo céu, e nem o quê? E nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Agora preste atenção: nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, não dá. Agora o 37, que é a base da nossa mensagem: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso procedente do mal. Amém? Eu fiquei pensando, o que eu ia pregar para vocês. Joás, abre só essa luz aqui. E o Senhor tocou no meu coração para me falar sobre posicionamento. Diga assim, ó, é hora de se posicionar. O que é posicionamento? A gente, quando fala assim, André, ó, eu preciso me posicionar. O que você está dizendo? Eu preciso tomar uma decisão, tomar uma atitude, tomar um rumo, um foco, um objetivo. Ezequiel, quando tu diz assim, eu preciso tomar uma posição, você está dizendo, eu preciso ficar num lugar estratégico para que eu possa assumir alguma coisa ou fazer algo que eu estou determinado a fazer. Perceba que no capítulo 5, versículo 33 ao 37, Jesus está dizendo assim, Josafá, ó, não jure nem pelo céu, nem pela terra. Não jure por você, não jure por ninguém. Mas a sua palavra, versículo 37, seja o quê? Olha aqui. Seja, porém, o vosso falar o quê? Duas palavras, sim, sim, não, não. Agora, você já percebeu que nós temos uma grande dificuldade, Rayane, de tomar uma decisão na nossa vida? Tem coisa, irmã, que a gente sabe que é para a gente mudar e a gente não muda. Quem já passou por isso? Rapaz, eu sei que eu tenho que tomar uma decisão com esse menino. Eu sei que eu tenho que fazer isso por mim. Eu sei que eu tenho que começar esta obra. Eu sei que eu tenho que começar a fazer algo pela minha vida. E a gente nunca começa. Por quê, irmã Jô? A gente sabe o que deve fazer e não faz. Mas preste atenção. O Senhor colocou no meu coração para a gente pregar esse mês de fevereiro sobre um tema. É hora de se posicionar, Andréia. Repita comigo, é hora, está fraco, de se posicionar. Quando a Bíblia diz, Jesus está dizendo assim, ó, o teu falar ele tem que ter um determinado objetivo. Eu não posso ser pessoa de 3 palavras, posso? Posso, irmã?
Eu tenho que ser pessoa decidida. Olha o que Jesus disse, olha para mim, olha para cá. Seja o teu falar sim, sim, não, não. O que proceder disso é descendência do mal. Mas vamos lá. A pergunta que eu te faço é: por que é que muita gente não se posiciona, irmã Ju? Por que as pessoas têm medo, Andréia? Quem pode me dizer? Rayane. Por que as pessoas têm tanto medo de se posicionar? Medo de apoio? O que mais? Deixando para depois, procrastinação. O que mais? Porque não tem Deus na vida também. O que mais? Bora, Josa. Me ajuda, André. Medo. O que mais? Vai, gente, me ajuda. Insegurança. O que mais? Por que a gente não se posiciona? Porque não tem paciência. Boa também. Vamos lá. Mas eu escrevi algumas coisas. Primeiro, muita gente não se posiciona porque tem dificuldade de dizer o que sente. Quem já passou por isso aqui? Às vezes você quer se posicionar, André, mas tu tem dificuldade de falar o que tu está sentindo. Por quê? Porque às vezes você não está decidido nem com você. E às vezes nós não nos posicionamos porque temos de dificuldade de dizer o que sentimos. Mas Jesus está dizendo assim: ei, a tua palavra, ela tem que ser decidida, sim e não. Tu gostou? Sim. Tu gostou? Não. Mas a gente tem uma mania de falar o quê? Talvez, acho que sim, tanto faz. Ei, tu quer como? A gente está construindo lá em casa. E é engraçado que toda mudança a gente fica na dúvida, já percebeu? O profissional diz assim, Rayane, você poderia fazer assim. A gente já tem um plano na cabeça, mas a gente fica com medo de dizer o que quer e o que sente para não dar certo. Aí o que a gente fala? Faça o que você achar melhor. Ou então a gente diz assim, será que fica bom desse jeito? Já percebe que não é o que eu quero, é se fica bom. E Jesus estava ensinando que o verdadeiro cristão, ele não tem juramento nem pelo céu, nem pela terra, mas antes, Josafá, ele é homem suficiente, ela é mulher suficiente para dizer o que sente. Não quero, eu quero. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segunda coisa que muita gente não se posiciona: dificuldade de agradar os outros. Já percebeu que a gente tem uma mania de querer agradar os outros? E é um povo que não paga nossas contas. É ou não é? É um povo, olha aqui para mim, não te ajuda em nada. Quem passa por isso aqui, dá glória a Deus aí. Aí tem essa mania de querer agradar o vizinho que está nem aí para nossa casa. Mas a gente parece que tem uma dificuldade de se posicionar, porque fica com medo, Josafá, do que é que o outro vai pensar a meu respeito. Mas Jesus está dizendo, se posicione. Eu vou falar de vários posicionamentos, estou só te explicando aqui. Terceira coisa, por que muita gente se posiciona? Diga assim comigo, sentimento de inferioridade. O que é isso? Quem pode me dizer? Quem pode me dizer o que é isso? Vai, Júlia, o que é? Sentimento de inferioridade. A gente se sente menor que alguém. Percebe que quando a gente está no lugar, a gente faz assim, a gente fica esperando que alguém tome uma posição ou uma opinião para que a gente venha falar alguma coisa. Já percebeu? Quer ver uma coisa? Olha para mim. Se eu perguntar aqui agora, pode deixar ele dar glória, não tem problema não. Imagina, olha para mim. Imagina que eu diga assim, irmã Jô, vamos pintar a igreja. Percebe que fica uma dificuldade para alguém dizer uma cor? Porque a gente sempre fica esperando que alguém diga, porque muitas das vezes nós não nos sentimos capazes de tomar uma decisão. É por isso que às vezes a nossa casa está um caos, o nosso casamento está um caos. Por quê? Porque a gente não se sente no mesmo nível. Como assim, pastor? Homem e mulher para andar como, irmão? Como? É um a mais que o outro? É um acima do outro? Não. Igual. A Bíblia diz assim, que a mulher deve ser submissa. Não é assim que a Bíblia diz? O que é a palavra submissão? Quem pode me dizer? Já preguei aqui. O que é? Fique com medo não. Se posicione. O que é submissão? Estar sobre a mesma missão.
Eu estou na mesma missão que ele. Jesus disse: Adão, vai dormir porque eu te farei uma auxiliadora. Ela vai estar na mesma missão, ou seja, ela não é inferior. Só que quando nós não nos posicionamos, alguém faz isso no nosso lugar. Quando você não decide a tua vida, alguém vai decidir por você. Já percebeu isso? Quando você não decide, olhe para mim. A gente fica com medo. Ah, pastor, 2023 vem aí, 2024 vem aí, vem um novo governo, vem um novo presidente, e a gente está mais preocupado, olhe para cá, do que vai acontecer do que com a nossa vida. Porque quem determina a nossa vida somos nós mesmos. Eu não dependo de governo, eu não dependo de presidente, eu não dependo de ninguém, eu dependo do Senhor e daquilo que eu acredito. Porque a minha vida, quem determina sou eu, abaixo de Deus, é claro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Terceira coisa, sentimento de inferioridade. Quarta coisa, diga assim, medo. Medo da reação do outro. O que o outro vai pensar? O que o outro vai dizer? Olhe para mim. Todo medo, ele paralisa você. Se você analisar a sua vida, na parte da tua vida que tu teve mais medo de tomar uma decisão, tu está preso nela até hoje. Pode pensar aí, pensa aí. Analisa a tua vida aí. Naquilo que você tinha mais medo de decidir, você está preso até hoje. Pode pensar. Por quê? Porque o medo te paralisa. E se você não tomar uma posição relacionada ao teu medo, tu vai continuar do mesmo jeito. Aí Jesus está dizendo assim, manjo, ó, a tua palavra deve ser sim, sim. Não, irmão, sim, sim. Não, não. Por quê? É claro que aqui ele está falando de juramento. Aqui ele está falando de determinação, está falando de resposta. Jesus está ensinando eles, ei, vocês têm uma mania de jurar por Deus, de jurar pelos outros, vocês têm uma mania de jurar por isso, por aquilo outro. A gente tem essa mania, já percebeu? Quando a gente era criança, né, como é que a gente faz? Quem lembra? Você jura, o que tu fazia, Rayane? Eu juro. Aí tu fazia como? Dedo mindinho. Aí quando tu queria enganar os outros, como é que tu fazia? Cruzava os dedos aqui atrás. Tu jura? Juro. Juro por Deus. Aí percebe que quando você não decide, o que acontece? Você fica com medo da reação do outro. Será que o outro vai pensar? Será que ela vai pensar? Será que meu patrão vai dizer? Será que meu vizinho vai achar? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sobre a sua vida com Deus, você precisa começar a se posicionar. Porque senão, olhe para mim, o diabo vai entrar na tua casa, vai destruir tua família, vai destruir teu lar, e tu vai ficar olhando sem tomar nenhuma posição. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem sabe aqui que é para orar dentro de casa? Levanta a mão. Quem sabe aqui que é para fazer um momento de louvor e adoração a Deus dentro de casa? Quem sabe? Por que a gente não faz? Porque muitas vezes a gente tem medo, você sabia disso? De se posicionar relacionado ao filho, relacionado ao esposo, relacionado à esposa, relacionado a alguém. E está na hora deste ano, Jesus dizia assim para nós, eu preciso que você acorde, porque Jesus está voltando, e a igreja precisa se posicionar como igreja. Olhe para mim, Deus não vai levar, escute isso, viu? Nenhum profeta na sua casa, Deus precisa usar você. Diga-se comigo, eu sou sacerdote, sou levita, sou adorador da minha casa. Irmão, olhe para mim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem crê que o diabo não tem poder nenhum sobre a sua vida? Quem crê? Levanta a mão, quem crê? Você crê que o diabo não tem poder sobre a sua vida? Pastor, eu creio. A minha vida está em Deus, eu creio nisso. Não, pastor, tem área na minha vida que o diabo está trabalhando. Por quê? Porque eu dou legalidade. Diga, legalidade. O que é legalidade? Liberdade. Naquilo que tu não se posiciona, tu está dizendo, diabo, pode agir aqui, eu não estou me posicionando. Pode destruir, que eu não estou fazendo nada. Pode fazer o que quiser, porque eu não me posicionei. Mas a igreja precisa se posicionar. Calma aí. Essa casa
é minha, foi o Senhor que me deu. Esse menino é meu, foi o Senhor que me deu. Essa filha é minha, foi o Senhor que me deu. Este casamento é meu, foi o Senhor que me deu. E eu não abro mão do que o Senhor me deu. Eu vou me posicionar. Outra coisa, você sabia que tem muita gente que aprendeu a não ter opinião? Pergunta para mim de quem é a culpa, Rayane. Quem é a culpa? Dos pais. Sabia que nós pais às vezes ensinamos nosso filho a não ter opinião? O menino vai falar uma coisa, o que é que tu diz? Não é do teu jeito, é do meu. Só que tu fala na hora errada e do jeito errado. Porque não tem nenhum problema ele dar a opinião dele. Escute a opinião do seu filho, depois você diz o porquê que é a sua. Mas quando você não escuta teu filho, o que é que você está ensinando para ele? A tua opinião não serve, porque eu não estou te ouvindo. Pastor, como é que eu faço, Josa, para dar um não para meu filho, para minha filha? Sim, primeiro escuta ele. Depois mostra para ele o porquê da tua decisão e não da dele. Porque a partir do momento que você barra ele, você está dizendo, você não tem opinião. Aí ele cresce como? Com medo de dizer não para os outros. Deus está falando com alguém aqui? Diga amém. Vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Abre aí. Timóteo 1, 7. Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Quem achou, diga amém. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui. Fica parado. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, quem achou, diga amém. Diz assim, ó. Pois Deus não nos deu um espírito de temor. Espírito aqui é maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo ou minúsculo, irmão? Está falando de quem então? Nós. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Em outras palavras, de poder, de amor e equilíbrio. Deus não me deu espírito para me ter medo. Quando você nasceu, quando eu nasci, a Bíblia diz que foi Deus que colocou a sua respiração, o seu espírito dentro de nós. Então você tem autoridade. Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões, colocar minhas mãos sobre os enfermos e eles serão. Agora veja comigo, como é que eu vou orar por alguém se eu não me posicionar para orar? Faz sentido ou não? Sim ou não, irmão? Para mim orar por alguém, eu tenho que dizer para alguém. É tipo assim, imagina comigo, eu sou terapeuta, mas ninguém sabe que eu sou. Como é que alguém vai me procurar? Tem lógica? Como é que alguém vai querer meu serviço se eu não digo, se eu não ofereço? Tem lógica? Então, quando eu não me posiciono como cristão, eu estou recuando naquilo que a Bíblia diz, ó. Deus te deu foi poder, amor, equilíbrio. O espírito que Deus te deu é um espírito de fortaleza, de coragem, de ânimo. Para quê? Para se posicionar. Então talvez não, na nossa vida, o que precisamos fazer é começar a posicionar para que ela mude. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Agora, pensa comigo, já parou para pensar que a gente se acostuma? É ou não é? Aí tem uma frase que a gente diz assim, tanto faz. Aí a gente começa fazendo as coisas com vontade, já percebeu? Aí a gente vai fazer, sabe aquela coisa da geladeira nova? Não tem a geladeira nova? Como é que a gente cuida dela? Bota o paninho na porta da geladeira, não é assim? O menino vai pegar, o que é que tu diz? Menino, cuidado, não é assim? Você tem um cuidado medonho com a geladeira, mas depois de 3 meses, cadê o pano da geladeira? Hã? Até hoje? É. Mas muitas vezes nós relaxamos. E como cristão, eu não posso me relaxar, eu não posso abrir mão de entender que Deus me chamou para tomar uma posição, porque eu sou filho de Deus, escolhido pelo Senhor. Por quê? Porque Ele me deu força, ânimo, poder e equilíbrio.
Era para você dar glória, irmão. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel capítulo 2. Olha o que acontece quando a gente não tem atitude. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Olha aí. Eu quero que você preste atenção nessa história aqui. Mas preste atenção na história. Vamos lá. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Olha aí o texto. Porquanto, olha o que ele fazia. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em suas mãos. Então, vamos olhar aqui para mim. O povo trazia o cordeiro para o sacrifício. Quem entendeu? Diga amém. Aí o sacerdote, que era o filho de Eli, vinha com um garfo de quantos dentes? E fazia o quê? Tacava o garfo no cordeiro. Presta atenção no texto, versículo 14. E enfiava na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todos Israel que ia ali a Siló. Passa de novo. Também, antes de queimarem a gordura, viu o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Passa. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, senão por força tomarei. Calma aí, olha para cá. Pastor, o que tem a ver essa história? Olha para mim. A Bíblia diz que tinha 2 sacerdotes. Eles eram filho de Eli. Olha para mim, olha para mim. Filho de quem? De Eli. Ofni e Finéias, era o nome deles. Eles tinham, Rayane, direito, olhe para mim. Eles tinham direito da oferta que o povo trazia. Naquela época, o sacerdote e o levita, eles viviam da oferta que o povo trazia. Ouro, prata, carneiro, tudo. Eles tinham direito a uma parte, porém, eles queimavam a gordura, tiravam primeiro o sacrifício para Deus, o que sobrava, irmã Ana, ficava para o sacerdote e para o levita. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas o que Ofni e Finéias fazia? Assim que chegava a carne, Andréia, a primeira, o que eles faziam? Traz para cá que é minha. Resumindo. Agora, presta atenção, olha para cá. Qual é o problema dessa história? É que a Bíblia diz, irmã Jô, que o pai dele, olha para cá, irmão, olha para cá. Eli fazia o quê? E olha para mim, irmão, olha aqui, perde o foco não. O que Eli fazia? Tampava os olhos. Fazia de conta que não estava vendo. Por quê, Andréia? Porque era filho dele. Ofni e Finéia fazia algo de errado. E o que o pai fazia? Colocava a mão sobre o bichinho. A gente tem essa mania de chamar nossos filhos de bichinho, tem? Ou é o bichinho. Deixa o bichinho. Oh, bichinho. Né? E Eli dizia assim, ó, para mim, olha para mim. O povo reclamava: Eli, teus filhos estão roubando. Aí ele dizia o quê? Nada. Não, deixa o bichinho. Olha o resultado do bichinho. A Bíblia diz que por causa que ele não tomou atitude com seus filhos, quem pagou? Ele e os filhos. Diga assim comigo: quando eu não se posiciono na minha casa, vai pagar o preço eu e meus filhos. Vamos lá? Pastor, ele não fez nada. Resultado: permitiu que os filhos se aprofundassem no pecado. Quando tu vê que teu filho está errado e tu não fala, tu está permitindo que ele se aprofunde aonde? No pecado. Pastor, meu filho vai ficar com raiva de mim. Que fique com raiva de você, mas fale a verdade, porque Jesus te chamou para se posicionar. Custe o que custar. A Bíblia diz assim, ó: se tu ver
o teu irmão pecar e tu não avisar, o pecado dele vai cair sobre quem? Se é sobre o irmão, imagina sobre o filho. Vou te dar um exemplo. Eu percebi que a Rayane está pecando ou quer pecar. Percebi. Aí eu digo o quê? Não, vou falar nada não, senão a Rayane vai ficar chateada. Não, a Rayane não vai vir mais para a igreja não. Sabe o que Deus está dizendo? O pecado dela virá sobre... Então deixa eu falar uma coisa. Quando tu sabe que teu filho, teu primo, teu tio, teu pai, tua mãe está em pecado, está errando, e tu se omite, sabendo que é errado, tu está compactuando com o erro. Tu está concordando com o erro. Pastor, o que eu faço? Não se mistura. Não compactua. Está entendendo isso aqui? Diga amém. Sabe aquela história que você sabe que o fulano está fazendo coisa errada com a fulana, aí tu não fala porque tu tem medo de magoar os dois, e os dois ficam com raiva de tu? Mas o outro é tão teu amigo que se tu falar vai magoar todo mundo, que magoe, mas fala a verdade. Porque Jesus te chamou para se posicionar como cristão, como crente. Olhe para cá, Eli não se posicionou e o filho dele afundou no pecado. Outra coisa, o pai não reclamou do filho, olha para mim, irmão, não exortou o filho. O que aconteceu, Andréia? Que foi? O filho se aprofundou no pecado, trouxe escândalo para a igreja, porque a igreja toda estava falando: ei, Andréia, tu está vendo os filhos do pastor? Que foi? Estão roubando. E ninguém falava nada, e Eli calado. Por quê? Porque sabia que era o filho que estava errado. Deus está dizendo, Ele te chamou para se posicionar dentro da tua casa, dizendo: aqui não pode ter pecado. Quer pecar? Peque na sua casa. Quer errar? Erre na sua casa. Mas na minha casa, aqui é casa de Deus. Pastor, mas eu moro com alguém e essa pessoa peca, o que eu faço? Não se mistura com o erro. Não compactua com o erro. Não concorde com o erro. Eu não preciso brigar com ninguém para concordar, não preciso não, irmão. Você diz: ei, fulano, bora fazer isso. Não, não quero, não concordo. Vai ficar chateado? É, mas é a minha posição. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, continuar aqui. Ele não falou com seus filhos, o filho afundou no pecado, trouxe escândalo para a igreja, teve falatório sobre a vida dele. Irmão, olhe para mim. Quando a gente não se posiciona, vai ter falatório a nosso respeito. Você sabe disso? Mas quem já disse aquela frase? Fala a verdade. Quem já falou isso aqui, ó? Ah, estou nem aí para aquilo que as pessoas falam de mim. Quem já falou isso? Levanta a mão. Só que tem um detalhe. Qual é? Se eu falo de tu, é uma coisa. Se dois falam de tu, é outra coisa. Mas se todo mundo diz a mesma coisa ao teu respeito, quem é que está errado? Será que é o outro ou é eu? Porque uma coisa é a irmã Ana reclamar de mim. Ó, o pastor é ignorante. Aí eu vou dizer o quê? Ah, só a irmã Ana que acha. Outra coisa é a igreja toda dizer: o pastor é ignorante. Aí de quem é o erro? É da igreja ou sou eu? Hein, irmão? Agora a pergunta que eu te faço é: será que você não está se omitindo tanto? Que as pessoas estão dizendo assim: como é que pode uma pessoa dessa servir ao Senhor e estar compactuando com um erro desse? Faz sentido ou não? Faz sentido ou não, irmão? Para a gente concluir, quando ele não falou sobre o filho, ele perdeu a autoridade, ele tirou a proteção sobre o filho. Sabe por quê? A Bíblia diz que na guerra, irmã, na guerra, Andréia, quando o povo de Israel foi para a guerra com a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança foi roubada, a Bíblia diz que morreram os 2 filhos de Eli. E quando a notícia chegou, a Bíblia diz assim, que Eli, ouvindo a notícia, também morreu. Caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Resultado: todo pecado de omissão vai gerar resultados.
Todo pecado de omissão vai resultar em desastre. Se você não posicionar-se na tua casa, a tua casa pode perecer e pode cair. Por quê? Porque está na hora de você se posicionar. Porque você tem filho que precisa que você tome uma decisão. Amém? Só que decisão é assim, olha para mim, estou encerrando. Toda decisão que você toma, na hora ninguém concorda, ninguém aceita. Mas se você está se posicionando é porque você sabe que é o melhor. Sim ou não? Deixa eu dar um exemplo. Esses dias a Andréa vacinou o Rian. Olha para mim. Imagina ela segurando em Rian. E o Rian chorando e ela sabendo que vai furar o Rian. E o Rian pensando, eu sei, né? Mas eu imagino o Rian pensando, ô mãe ruim, tá deixando essa mulher me vacinar. Só que a Andréa, mãe, está dizendo o quê? É para o seu... O que ele sofreu e chorou, ele nem entende porque que chorou e sofreu. Mas a André entendeu porque que ele chorou, porque que ele sofreu e qual o resultado dessa decisão dela. Sim ou não? Então olhe para mim. Não importa qual seja a decisão, se posicione dentro da sua casa, como mulher de Deus, como homem de Deus, como pai e mãe que serve ao Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Quem entendeu a palavra, diga, eu entendi. Eu quero orar por você. E depois que orar, as crianças vão louvar o Senhor um hino. E nós vamos ofertar a Jesus. Mas fecha teus olhos. Fecha teus olhos essa noite. Talvez você está com dificuldade de tomar alguma decisão na sua vida. Talvez você está precisando se posicionar mais dentro da tua casa e não está conseguindo. E Deus te trouxe aqui para dizer, é hora de você se posicionar como alguém que serve ao Senhor. É hora de você decidir a quem de fato você serve. Senhor Deus e Pai, eu oro agora por esta igreja. Eu não sei qual área da vida, Senhor, que eles precisam se posicionar. Talvez, Senhor, seja um pai, uma mãe que precisa tomar uma decisão agora. Talvez seja a mulher, o esposo, a esposa que precisa se posicionar para que a sua casa comece, Senhor, a progredir. Em nome de Jesus, eu oro agora que o Senhor nos dê coragem, força, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas o Senhor nos deu espírito de coragem para tomarmos a decisão certa. Pai, em nome de Jesus, aquilo que nós não temos força para mudar, nos dá força. Aquilo que nós não temos coragem para mudar, nos dá coragem. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos ser crentes de verdade, pessoas que te adoram de verdade e que louvem o teu nome. Pai, nesta mesma oração, te pedindo que o Senhor nos dê coragem e posicionamento. Eu queria te pedir agora, eu me posiciono como sacerdote desta igreja. E eu oro por cada um dos meus